Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vamos de modernismo no Brasil, primeira geração. Bora lá! Fala pessoal, olha quem está aqui com vocês, o professor Sebastião Dias, e hoje vamos estudar o modernismo no Brasil, primeira geração. Isso mesmo, vamos conhecer as características, como foi que aconteceu o modernismo no Brasil, como iniciou, como foi feito toda essa história da arte, da literatura nossa, do nosso país, a literatura brasileira. Então, começando, vamos falar um pouco sobre o que foi o modernismo no Brasil. Na verdade, o modernismo no Brasil ele foi um movimento literário, artístico, cultural, político e social, ou seja, interferiu diretamente na vida social, artística, política do povo brasileiro, tá certo? Então, o modernismo no Brasil, o seu período da primeira geração, ela dura de 1922 a 1930. É o período que corresponde a essa primeira geração do modernismo no Brasil. Essa primeira geração, pessoal, do modernismo no Brasil, ela também pode ser chamada de fase heróica ou geração heróica. Mas por que, professor, que ela também é chamada de fase heróica? Nós tínhamos heróis aí nessa época. Na verdade, é porque vai tratar assim como um heroísmo o ato de coragem desses autores, de jovens autores, de se voltar contra a arte acadêmica, certo? Que seria a arte oficial do Brasil, aqueles mestres da poesia parnasiana, ou seja, os consagrados, os tampas, aqueles que diziam, esse daí realmente é caceteiro na poesia. Na verdade, seriam aqueles que eram os consagrados da poesia, os parnasianos. Então, aquele pessoal mais voltado para isso, a questão da arte oficial, e aí surgiram alguns autores que levantaram uma luta contra essa arte acadêmica, contra essa arte oficial, contra essa poesia parnasiana. Então, quando nós falamos de modernismo no Brasil, primeira geração, vão ser aqueles que vão tomar a frente para lutar por uma cultura brasileira, certo? E aí, como nós já estudamos em outras escolas literárias, tudo que é implantado novo, ele dá aquele trabalho, ele dá aquela rejeição e aquela luta constante, beleza? Então vamos lá. Quando nós falamos de modernismo no Brasil, o marco inicial do modernismo no Brasil ele acontece com a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, certo? Então você tem que se ligar nisso. O que foi essa Semana da Arte Moderna? Foi um movimento criado para poder mostrar essa nova realidade para o mundo, essa nova visão de enxergar o mundo. Nós estamos falando de modernismo no Brasil, então de modernidade. Beleza? Então, quando nós falamos do modernismo no Brasil, aí você associa logo a questão da Semana da Arte Moderna de 1922, que aconteceu onde, professor? No Teatro Municipal de São Paulo, beleza? Teatro Municipal de São Paulo. Aí, mais ou menos, de 11 a 18 de fevereiro, aquela época que aconteceu, professor, mas não é uma semana? Semana, geralmente, assim, para dar o nome do movimento que ocorreu, certo? Então, essa ideia, pessoal, da Semana de Arte Moderna era para mostrar essa ruptura dos padrões artísticos tradicionais. Aliás, estamos falando de modernidade, de quebrar com esses padrões, beleza? Então, essa ideia da Semana da Arte Moderna, ela não surgiu da noite para o dia. Foi uma ideia que já vinha sendo construída e ali eles vinham pensando o que fazer e tal, de implantar uma ideia nova. Eles queriam, na verdade, de fato, esses autores modernistas, eles queriam trazer uma cultura brasileira, tanto na literatura, como na poesia, como na dança, na arte, na pintura. Eles queriam trazer algo que era realmente do Brasil. Então, essa data de 1922 não foi uma data qualquer, foi uma data pensada. 1922 comemorava-se os 100 anos de independência do Brasil. Então eles pensaram, vai ser uma data propícia para que a gente lute pela independência cultural. Que seria o quê? Que seria uma arte verdadeiramente brasileira, certo? Então, eles queriam mostrar, os modernistas, eles queriam mostrar essa nova maneira de se expressar. Então, eles se reuniram para que discutissem o que poderia ser feito para implantar uma ideia nova, uma ideia de modernidade, uma ideia de ruptura com os padrões tradicionais. Lembre-se que quando nós falamos em padrões tradicionais, nós estamos falando nessa parte de uma literatura inspirada nos modelos europeus, nas histórias europeias. E eles queriam, de fato, era implantar algo que fosse do Brasil, certo? Então,
Quando nós falamos nas outras escolas literárias, por exemplo, Barroco, quando nós pegamos o Quientismo, todas essas escolas elas têm influência de escolas literárias europeias. No modernismo eles queriam quebrar com esse padrão. Veja que o que estava ali na hegemonia, no domínio, nessa época na sociedade, era o parnasianismo. Aquele modelo culto do português de Portugal trazido para o Brasil. Então, eles queriam causar uma semana, trazer essa semana que causasse um choque, um impacto, certo? Era o intuito dessa semana de arte, de arte moderna. Porque a semana de arte moderna, lembre-se que é o que quebra com esses padrões tradicionais. Não quebra de repente, mas é o marco inicial para essa luta. Então vamos aqui pensar. É mais ou menos como se fosse hoje em dia. Vocês estão aí num grupo de WhatsApp, naquela época não existia, é claro, mas eles estavam ali combinando todo dia. Aí, Joaquim, o que é que a gente vai fazer? Perguntar a Cauã aí. Ou Ashley, diz aí o que é que a gente deve fazer. E aí perguntava a Priscila, a Bia, e um vai mandando um zap para o outro. Cria o grupo ali no WhatsApp, o grupo Modernismo no Brasil, vamos dizer. Criou o grupo Semana de Arte Moderna. E ali eles iam trocando experiência, trocando ideias para poder ver o que faria. Isso é só uma alusão que eu estou fazendo, viu, pessoal? Não tem nada a ver com aquela época. Ali, mas era mais ou menos isso, até jantares. Diz que no jantar foi que mais ou menos surgiu a ideia da Semana da Arte Moderna. Diz que essa ideia surgiu em um jantar. Beleza? Um desses autores jogou essa ideia e pegaram a ideia. E essa ideia aí, ela foi, vamos dizer assim, acatada como ali fosse um marco. E aí a gente entra com esse intuito, certo? De quando fala-se modernismo no Brasil, de causar um choque, um impacto. E nós entramos com os principais vamos dizer, artistas modernistas, aqueles que encabeçavam a luta. Geralmente eles dizem que chamam do grupo dos cinco. O que era, professor, esse grupo dos cinco? Eram os cinco principais autores daquela época que encabeçavam aquela luta de ideais, luta de ideias novas, luta de buscar ali aqueles padrões, de mudar com esse padrão europeu e trazer realmente, de fato, uma literatura nossa, uma arte nossa, uma dança nossa, tudo que fosse voltado realmente para algo produzido no Brasil. E aí esses principais artistas da primeira geração, eles são chamados Grupo dos Cinco, beleza? Que é quem? Mário de Andrade, que é Oswald de Andrade, que é Menotti, Del Pitia, o Tarsila de Amaral e Anita Malfatti, certo? Então, esses cinco, eles faziam parte desse grupo de artistas, certo? De autores, de artistas modernistas da primeira geração. E aí nós também vamos encaixar mais um, que é o Manuel Bandeira, que é muito importante também. Então nós tínhamos esses cinco e tínhamos mais um, certo? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti do Pitia, Tarsila do Amaral, e nós temos Anita Malfatti e mais Manuel Bandeira. Esses autores foram os que realmente se destacaram nessa época do modernismo no Brasil, primeira geração, e que realmente encabeçaram essa luta, beleza? Esses autores, pessoal, eles lutavam por uma afirmação nacional. O que eles queriam aí era provar que o Brasil ele poderia sobreviver independente na questão literária, sem precisar de buscar inspirações europeias. É por isso que era chamado de geração heróica, porque eles lutavam por essa afirmação nacional, beleza? Então, diante dessa luta nacional, eles queriam difundir as ideias. E aí foram criados alguns grupos modernistas que eles ganharam destaque nessa difusão das ideias literárias brasileiras. Que aí a gente vai falar do Manifesto Pau-Brasil, do Movimento Verde-Amarelismo, certo? Que o verde-amarelinho, que esse verde-amarelismo ele entra com essa luta também de provar que nós temos a capacidade de produzir. Temos que ter essa literatura, essa arte voltada para a arte própria do Brasil, certo? Então nós temos esses três grandes grupos modernistas, que era o Manifesto Pau-Brasil, o Movimento Verde-Amarelismo e nós tínhamos o Movimento Antropofagismo. Esses três, beleza? São os três movimentos aí que ganham destaque, que cada um tinha como principal objetivo lutar por essa identidade nacional. Beleza? E quando nós falamos nessa identidade nacional, pessoal, é importante a gente falar que tínhamos também aí duas revistas que difundiam essas ideias modernistas. Que nós tínhamos a revista Claxon e tínhamos a revista de Antropofagia. São essas duas revistas que levavam essas ideias modernistas. E aí quando nós falamos nessas ideias modernistas, nós vamos pegar um pouco as características. Beleza? Então dentro das características, a primeira é a antiparnasianismo. Certo? É uma característica aí que
eu digo que é uma das principais características dessa geração modernista, que os modernos, eles queriam se voltar contra o passado, certo? E voltar contra o passado é se voltar contra os parnasianos, que era quem tinha o domínio daquela poesia tradicional, daquela poesia culta. Então, eles queriam ridicularizar os parnasianistas, eles queriam satirizar. É tanto que tem um poema que foi declamado por Ronald na Semana da Arte Moderna, um poema de Manuel Bandeira que chama-se Os Sapos, certo? Então, esses sapos, ele fazia até uma alusão de chamar os parnasianos de sapo, beleza? Então, você pega aí essa parte todinha do modernismo e vê essas características. Então, falou em modernismo, primeira geração, você fala nessa característica antiparnasiana. Professor, o que é essa característica antiparnasiana? Era ser contra esses modelos do passado, era ser contra o passado. E ser contra o passado seria ser contra os parnasianos, beleza? Seria destruir o passado. Seria destruir o passado com outra característica que faz parte dos modernistas, que é o quê? A irreverência e o humor. É tanto que tem até o poema piada, que geralmente é para destruir com essa arte parnasiana. E uma das principais características também, que é a liberdade. A liberdade da expressão formal e temática, porque aí teria os versos livres e brancos. Ou seja, não se preocupava tanto com a métrica, não se preocupava tanto com a rima da poesia, assim como era preocupante lá com os parnasianos. Eles tinham aquela preocupação em colocar a métrica, em colocar uma linguagem culta. É tanto quando nós abrimos aqui a aula, foi com esse poema de Oswald de Andrade, Dê-me um cigarro. Dê-me um cigarro é uma forma bem culta de se falar. Mas o bom brasileiro diz, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quem é que vai dizer, professor, dê-me a prova para responder, dê-me uma caneta, dê-me um copo com água, dê-me uma bebida? Quem é que diz isso? Nós falamos me dá. Me dá um copo d'água, me dá uma caneta, me dá um caderno. Então é a linguagem coloquial, a linguagem que nós falamos no dia a dia. É a linguagem do brasileiro que os modernistas brigavam por isso. De quebrar com os padrões, de dizer, dê-me um caderno, dê-me uma caneta. Não, me dá um caderno, me dá uma caneta que eu quero escrever e quero aprender o modernismo no Brasil, primeira geração, com o professor Sebastião. Então era mais ou menos isso. Beleza? Então, uma outra característica também é instaurar essa língua brasileira, que eu acabei de dizer, instaurar a língua brasileira na poesia, até porque a língua culta, que os parnasianos, eles pregavam ali dentro da escrita, beleza? E aí eles queriam trazer essa linguagem mais um pouco coloquial, certo? E aí, ao invés da gente se apegar um pouco nesses padrões tradicionais, ia para uma linguagem nossa, a linguagem coloquial, a linguagem dita todo dia pelo brasileiro. Então não se preocupava com a questão dos versos livres, dessa expressão formal. Eles iam para um verso branco, verso livre, e não queria saber de rima, de nada, e utilizavam a linguagem mais popular, como diz. E outra característica também seriam os temas do cotidiano. Enquanto os parnasianos eles se apegavam muito a características estrangeiras, coisas da antiguidade, como vasos gregos, para poder fazer seus poemas, os modernistas, eles se apegavam a temas do dia a dia. E um deles seria, por exemplo, o louvor da máquina. Como assim, professor, louvor da máquina? Estamos falando sobre modernismo. Então aí o avião, o trem, o automóvel, então essas coisas modernas, temas do dia a dia, era o que fazia parte dos poemas dos modernistas. Tem até um poema de Manuel Bandeira, que é Trem de Ferro o nome, que ele diz, café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi maquinista, café com pão, café com pão, como se fosse a locomotiva, o trem, café com pão, Virgem Maria. Só tenho duas coisas para dizer. Ele ia lá dizendo mais ou menos assim, que é o Trem de Ferro de Manuel Bandeira, para fazer a referência ao automóvel, negócio de vaso antigo da antiguidade. Ele era café com pão, café com pão, café com pão, Vixe Maria, que foi seu maquinista. Ele ia lá, agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça. Um poema chamado Trem de Ferro de Manuel Bandeira, que ele quer tratar temas do cotidiano. Certo, pessoal? Então, só para a gente recapitular aqui, o modernismo no Brasil, a primeira geração, teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna. É uma fase, essa primeira fase também chamada de fase heróica, ou geração heróica, porque quer lutar por uma identidade brasileira, quer lutar por uma cultura brasileira, por
por uma literatura do Brasil, uma dança do Brasil, uma arte, uma pintura do Brasil. E aí esses modernistas, eles enfrentaram tudo isso. Não vai imaginando que tudo isso foi aceito, não. A vaia comeu de esmola, o bucho dos cabas parnasianos doeu, de dor, de inveja. Os cabas levaram tomate, jogaram pedra, tomate, papel. O vaia tomou de conta na Semana da Arte Moderna no Teatro de São Paulo. Nunca se viu isso no Teatro de São Paulo e foi um impacto grande. O primeiro dia, gente que zombou, disse que não ia para lugar nenhum esse movimento deles. No segundo dia foi uma destruição totalmente da arte, as vaias, o choque, o impacto tomou de conta. E você imagina aí, querer instaurar uma coisa nova para uma pessoa que é muito tradicional é complicado, beleza? Só para a gente entender aqui, modernismo no Brasil, primeira geração, faz a heróica ou geração heróica porque queria instaurar no Brasil essa identidade própria, essa literatura própria e romper com os padrões artísticos tradicionais, beleza? É só isso, o modernismo no Brasil, primeira geração, e a gente se encontra na próxima aula para falar sobre a segunda geração e depois sobre a terceira, e aí vai. E o professor agora vai curtir os poemas lá de Manuel Bandeira, do povo, ouvir as vaias lá dos sapos que o pessoal deram, e foi pesada. Valeu, pessoal!